Alexei Navalny, o principal opositor de Vladimir Putin, morre na prisão. E você vai ver também. Passagem de ciclone subtropical pode causar tempestades por todo o país, principalmente no sudeste. Buscas por fugitivos em Mossoró continuam. Mais de 300 agentes foram mobilizados. Na Argentina, cozinhas comunitárias estão em crise em meio à falta de ajuda do governo. E ainda, dos mesmos criadores do ChatGPT, conheça a Sora, nova inteligência artificial que transforma texto em vídeo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você, seja bem-vindo a essa edição. Agora são 13 horas e 4 minutinhos. Chegamos ao vivo nessa sexta-feira para te contar os assuntos que estão em pauta no Brasil e no mundo. Então aproveite esses próximos minutos para se atualizar. Após visitar o Egito, o presidente Lula agora está na Etiópia, onde participa de eventos sobre financiamento climático para agricultura e segurança alimentar. E também é um dos convidados da cúpula de chefes de Estado e governo da União Africana neste final de semana. Vamos ver o que está em jogo nessa viagem. O presidente Lula participa da 37ª Cúpula da União Africana, acompanhado do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, e o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho. O Brasil pretende combater violações de direitos humanos como racismo e a intolerância e discriminação por meio de um acordo com a União Africana. Dessa forma, uma das principais negociações que o Ministério busca concretizar é a criação de um memorando de entendimento que possa proporcionar a cooperação mútua entre o Brasil e as nações do bloco africano. Os principais temas a serem discutidos são a preservação da memória da escravidão e do tráfico transatlântico de africanos escravizados, que levou a desigualdades sociais estruturantes no Brasil. A União Africana é a mais importante e abrangente organização internacional africana, composta por 55 membros e sediada em Addis Abeba, na Etiópia. Foi criada em 2002 e sucedeu à Organização da Unidade Africana, fundada em 1963. A intenção é promover soluções para os desafios enfrentados pelos países africanos com vistas ao fortalecimento da paz, da soberania e do desenvolvimento socioeconômico no continente. Uma força-tarefa com mais de 300 agentes de segurança foi mobilizada para encontrar os 2 fugitivos que escaparam do presídio de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, na última quarta-feira. Em uma zona rural, no meio do mato, foram encontradas pegadas e roupas que as autoridades consideram ser o principal rastro deixado até agora pelos foragidos. As buscas pelos 2 fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró entraram no 3º dia nesta sexta-feira. Ao todo, trabalham pela recaptura dos criminosos mais de 300 agentes de segurança, sendo cerca de 100 agentes da Polícia Federal, 100 da Polícia Rodoviária Federal e 100 agentes das forças policiais locais, civil e militar, além de 3 helicópteros, drones e cães farejadores. Ainda devem participar da operação um avião da Polícia Federal com equipes de operações especiais da própria PF e da Polícia Rodoviária Federal. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse que acredita que os fugitivos permanecem próximos ao presídio após a fuga, num perímetro de até 15 quilômetros até o centro da cidade de Mossoró. Além disso, uma casa nas redondezas que fica na zona rural foi arrombada e foram levadas comidas e roupas. Segundo o ministro, o crime pode estar associado aos fugitivos. Lewandowski também informou que solicitou a abertura de processo administrativo para apurar as responsabilidades da fuga e de um inquérito policial para a investigação de alguma eventual responsabilidade criminal como uma possível facilitação da fuga. Lewandowski afirma que os presos fugiram por falhas no teto, passaram por tubulações e utilizaram ferramentas da construção que está sendo feita na unidade, incluindo um alicate para cortar as grades da penitenciária.
O ministro falou que, para melhorar a segurança nos 5 presídios federais, vão adotar medidas como a modernização do sistema de vídeo monitoramento, inclusive com reconhecimento facial de todos que ingressam nas unidades prisionais. Também devem ser ampliados os sistemas de alarmes e sensores de presença. Além disso, devem ser construídas muralhas nos presídios para reforçar a segurança no sistema prisional federal. O desemprego caiu somente no sudeste do país no quarto trimestre do ano passado. E, segundo o IBGE, na média de 2023, somente um estado apresentou aumento na taxa de desocupação. A taxa de desemprego no Brasil caiu em 2 das 27 unidades da federação no quarto trimestre de 2023. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios nas médias anuais, 26 unidades da federação registraram quedas das taxas de desocupação. No último trimestre, os estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte foram os únicos em que o desemprego teve queda estatística significativa entre os meses de outubro e dezembro. No mesmo período, houve alta em Rondônia e Mato Grosso. Nas demais unidades da federação, não foi registrada variação significativa. O Brasil encerrou o trimestre terminado em dezembro com taxa de desemprego em 7,4%, o menor nível de desocupados para o período desde 2014. No trimestre anterior, a taxa de desocupação era de 7,7%. Já a taxa anual caiu em quase todas as unidades da federação. Em janeiro, o IBGE mostrou que a taxa média de desemprego no Brasil em 2023 foi de 7,8%. Esse é o menor patamar desde 2014, quando a taxa foi de 7%. O resultado representa uma redução em relação aos números registrados em 2022, quando a taxa média de desemprego foi de 9,3%. Os destaques positivos do ano passado foram os estados do Acre, Maranhão, Rio de Janeiro e Amazonas. O único estado em que a taxa de desocupação cresceu no ano passado foi Roraima. Seguimos ao vivo, agora 1h10. Estamos trazendo alertas, orientações a cada dia para que juntos a gente consiga conter o avanço da dengue aqui no Brasil. Assim como em qualquer outra doença, o diagnóstico precoce interfere muito nas chances de recuperação de cada indivíduo. Pela importância e relevância, a dengue é mais uma vez o tema da nossa entrevista de hoje. Chamo para nossa conversa o infectologista Herbert Fernandes. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, boa tarde. Boa tarde, a gente que agradece a sua disponibilidade antes de qualquer coisa. Doutor, gostaria que o senhor explicasse para a gente sobre as formas de classificação da dengue e como o diagnóstico precoce contribui para a contenção e também a prevenção dos casos graves. Bom, de fato, a gente está num cenário epidemiológico muito preocupante, né, de muitos casos de dengue. E a dengue, quanto mais precocemente reconhecida, a gente consegue manejar para impedir que as formas graves aconteçam. Então, normalmente, a gente classifica a dengue em 4 estágios, A, B, C e D. Obviamente, o estágio A é o estágio mais leve e o estágio D é o estágio mais grave da doença. E a gente sabe que a dengue é uma doença que ela desidrata o organismo. O mecanismo do vírus em causar doença no ser humano é a desidratação. Então, por isso que o diagnóstico precoce é tão importante, porque muitas das vezes a gente reidratando, fazendo a hidratação adequada, a gente impede que as pessoas progridam, né, do grupo A para a forma mais grave, que é o grupo D. Cada uma dessas formas vai requisitar forma de tratamento diferente. Então, normalmente, o paciente de grupo A, por exemplo, é um paciente que consegue fazer o tratamento ambulatorial na sua casa, com hidratação por via oral. Já o paciente do outro extremo, o paciente de grupo D, é aquele paciente que está tão grave que ele precisa de internação em leite de terapia intensiva para receber a hidratação por via endovenosa. Então, por isso que, uma vez que haja qualquer sintoma da doença, febre,
dor de cabeça, dor no corpo, prostração, o paciente procure assistência médica o quanto antes para que seja classificado e tão logo seja manejado conforme o seu grupo. Doutor, fale para a gente agora sobre as fases da dengue. O que o indivíduo pode sentir, o que esperar desde a picada até a fase da recuperação da doença. Então, a dengue a gente normalmente classifica em 3 fases. A primeira fase, a gente chama de fase febril, que é quando a gente tem os primeiros sintomas da doença, normalmente em torno de 2 a 3 dias da picada do mosquito. Esses sintomas podem persistir por até 5 dias. Quais são esses sintomas? Dor de cabeça, dor atrás dos olhos, febre e dor no corpo. Em alguns casos, mancha no corpo. Passando desses 5 dias, a gente entra na fase crítica, que a gente chama que é a fase da defervescência. Então, a fase mais grave da dengue é quando a febre vai embora, porque é nessa fase que a gente tem muita desidratação, é nessa fase que a pessoa pode estar tão desidratada que às vezes ela não vai conseguir nem manter as funções do seu organismo. Então é nessa fase que a gente se preocupa, é nessa fase que as pessoas têm que ficar atentas aos sinais de alarme da dengue, que são alteração da respiração, dificuldade de manter a pressão, sangramentos e entre outros sinais. Uma vez passada essa fase crítica, que é em torno do 5º ao 7º dia do início dos sintomas, a gente vai para a fase de recuperação ou fase de convalescência, que a pessoa vai recuperar toda aquela desidratação que ela teve. Então é muito importante, e isso a população tem que estar muito atenta, ao 5º dia, 6º dia, que é após a efervescência, a saída da febre, que é a fase crítica. Nessa fase que a gente tem que ter mais atento e caprichar mais na hidratação. E, doutora, assim como em toda doença, há grupo de risco, pessoas com maior fragilidade diante do diagnóstico da dengue? Gostaria que o senhor explicasse para a gente condições clínicas ou comorbidades que trazem maior risco. A gente sabe que, sem dúvida, né, pessoas acima de 60 anos, de virtude da senescência, ou seja, da diminuição da imunidade com o envelhecimento, a gente tem tendências de formas mais graves da dengue. A idade, sem dúvida, é um fator preponderante para formas mais graves. Mas todos aqueles pacientes que têm condições de doença de base que diminuam a imunidade, seja o uso de medicações, seja um tratamento oncológico, ou mesmo doenças de base, como hipertensão, diabetes, devem ficar atentos, porque muitas das vezes são essas pessoas que vão ter mais dificuldade de combater o vírus e você evoluir para as formas mais graves. Então, são essas pessoas que têm que ficar mais atentas. Tá certo, nós conversamos com o infectologista Herbert Fernandes. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal. Eu que agradeço, um abraço. Até mais. Bom, fim de semana vai ter bastante chuva em quase todo o país e essa mudança no clima é resultado de um ciclone subtropical que atinge a costa do Rio de Janeiro. Os brasileiros devem se preparar para muita chuva nessa segunda quinzena de fevereiro. Um ciclone subtropical formado em alto mar na costa do Rio de Janeiro é um dos motivos. Com grande umidade em todo o país, nuvens carregadas já aparecem em todas as regiões. E a circulação de vento, principalmente no sul e no sudeste, facilitam essas tempestades. O mesmo acontece com áreas de instabilidade na costa norte. O Instituto Nacional de Meteorologia informou que, em casos de persistência das condições atmosféricas e da intensificação do vento, o ciclone pode ser classificado como tempestade subtropical, podendo provocar ventos de mais de 80 km por hora, principalmente no sul e sudeste, até a noite da próxima terça-feira. Várias capitais de todas as regiões do Brasil têm previsão de chuva, variando de moderada a forte para essa sexta-feira. 13 horas e 17 minutinhos, a gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. Cozinhas comunitárias estão em crise na Argentina em meio à falta de ajuda do governo. E ainda, dos mesmos criadores do ChatGPT, te apresentamos a Sora, nova inteligência artificial que transforma texto em vídeo. A gente volta já já. Não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta e ao vivo, 1h20 pelo horário de Brasília, trazemos mais destaques dessa sexta-feira para você. Segundo o Serviço Penitenciário da Rússia, o opositor russo e maior adversário de Vladimir Putin, Alexei Navalny, morreu na prisão. As informações foram confirmadas nesta sexta-feira. Segundo as informações divulgadas, ele fazia uma caminhada quando se sentiu mal, perdendo a consciência. Uma equipe médica realizou os primeiros socorros imediatamente, mas ele não resistiu. As causas da morte estão sendo investigadas. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o serviço penitenciário está verificando o que pode ter causado mal-estar do opositor, resultando em sua morte. Alexei Navalny cumpria a pena de 19 anos de prisão por extremismo. Ele foi detido em janeiro de 2021 ao retornar à Rússia depois de se recuperar na Alemanha de um envenenamento que, segundo ele, foi planejado pelo Kremlin. Recentemente, a falta de notícias sobre Alexei Navalny gerou preocupação em vários países ocidentais e também na ONU. Em 11 de janeiro, Navalny apareceu em imagens pela primeira vez desde que foi transferido para uma colônia penal em Karp, no Ártico Russo, em dezembro. 11 pessoas morreram num incêndio em uma fábrica de tintas em Nova Delhi, na capital da Índia. As equipes de resgate ainda buscam por sobreviventes. O comandante dos bombeiros, Atul Garg, afirmou que houve uma explosão na fábrica de tintas e o prédio desabou. Todas as vítimas eram funcionários do local. Acidentes em fábricas são muito comuns na Índia. Muitas vezes, os empresários ignoram os requisitos básicos de segurança e operam sem licenças. Em 2019, mais de 40 pessoas morreram em um incêndio em uma fábrica que produzia mochilas escolares e sapatos em Nova Delhi. Como acontece na maioria dos casos, muitas vítimas eram migrantes pobres, com baixa remuneração e que dormiam na fábrica. Vasilhas estão se acumulando e há apenas 8 quilos de macarrão para enchê-las. Essa é a realidade nas cozinhas comunitárias da Argentina, onde dois problemas se juntam. A crise, que está levando mais pessoas a pedirem por ajuda, mas o governo, que não está fornecendo alimentos. Cada vez mais procuradas na Argentina, as cozinhas comunitárias têm sofrido com falta de comida. Em uma delas, no bairro de Loma Hermosa, uma vizinhança de baixa renda em San Martín, ao norte de Buenos Aires, os moradores deixam suas vasilhas em uma mesa, na esperança de mais tarde recolhê-las cheias. Mas os responsáveis não sabem se a comida vai ser suficiente para todos. Já temos uns 100 potes, 110 mais ou menos, porque em cada pote não vai apenas uma porção, elas levam 5, 6, dependendo do número de pessoas. Uma pessoa vem e leva comida para 5. Tem uma que a gente atende 12 no total. E às vezes a gente tem que ver como a gente faz, porque a gente não chega mais nesse objetivo. Por exemplo, hoje eu não sei se vamos alcançar, não com esse macarrão. Lopes, assim como os organizadores de outras cozinhas, diz que em novembro recebeu o último lote de alimentos do governo. O ultraliberal Javier Milei tomou posse em dezembro e desde então o envio de fundos para iniciativas como essa foram congelados, enquanto o sistema atual é auditado. Mas não há um esquema de transição, e enquanto isso, milhares de cozinhas comunitárias estão há 2 meses dependentes de ajudas municipais e donativos insuficientes. Isso com uma clara decisão do governo atual. Isso é uma decisão clara do atual governo, mais do que tudo da ministra Petovelo, que é responsável pelo capital humano. Na verdade, o Ministério do Desenvolvimento Social passou a ser uma secretaria, para não abastecer as cozinhas, porque eles afirmam que houve irregularidades e que queriam deixar de lado os intermediários para poder dar o auxílio diretamente à população. A busca por cozinhas comunitárias aumenta à medida que a crise se aprofunda. Quase metade dos argentinos é pobre em um país com uma inflação de 211% em 2023. Os movimentos sociais que administram muitos desses centros dizem que entre dezembro e fevereiro, o número de pessoas que buscam esse apoio aumentou em pelo menos 50%. Sem um cronograma claro para retomar a entrega do auxílio, a igreja e organizações sociais exigem que o governo encaminhe alimentos para as cozinhas comunitárias. A OpenAI criou agora a Sora, ferramenta que pode fazer vídeos realistas de até 1 minuto a partir de textos. Apelidada de ChatGPT do vídeo, o novo sistema de inteligência artificial promete incorporar a era da revolução tecnológica. Vamos ver!
Segundo a OpenAI, o modelo não atende apenas o que o usuário pediu, mas leva em consideração todas as coisas que existem no mundo físico. A nova inteligência artificial poderá criar vídeos bem produzidos a partir de textos que ditam o que deve ser feito. Segundo a empresa, a criação dessa tecnologia vai contribuir para o desenvolvimento de diversas atividades. Um exemplo seria o uso na televisão, nas produções cinematográficas, onde o vídeo feito pela inteligência artificial pode ajudar a contextualizar melhor as narrativas. Para que você entenda como funciona a nova ferramenta na prática, veja as imagens que a Sora foi capaz de produzir a partir do seguinte comando em forma de texto. Uma mulher estilosa caminha por uma rua de Tóquio repleta de neon brilhante e sinalização animada da cidade. Em outro exemplo, os desenvolvedores pedem uma representação da Califórnia durante a Corrida do Ouro, e o resultado é esse aí. A definição e precisão com que a inteligência artificial consegue criar as imagens a partir de um texto é o que mais impressiona. Além disso, o Sora também consegue animar imagens estáticas como fotografias ou outras criações do seu irmão ChatGPT. Senhoras e senhores, esse é mais um capítulo da era da revolução tecnológica promovido pela inteligência artificial. Essa edição fica por aqui, mas antes, aquela nossa espiadinha em algum cantinho desse mundão, por que não? Trazemos imagens diretamente de Las Vegas, Nevada, uma das grandes e conhecidas regiões dos Estados Unidos. Como você pode ver, dessa vez o destaque é o esporte. Esse grande edifício preto é o Allegiant Stadium, casa do time de futebol americano Las Vegas Raiders. Vale destacar que esse estádio foi palco do último Super Bowl que aconteceu nesse domingo e o título foi conquistado pelo Kansas City Chiefs, se consagrando aí como bicampeão do torneio. Só a título de curiosidade, o ingresso mais barato para assistir ao Super Bowl pode custar até $8.000, ou, pra gente, nós brasileiros, R$40 mil apenas. Uma fortuna, não é? Você já pensou em pagar esse valor todinho para assistir a final de um campeonato assim? Apenas para os fãs, não é? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Daqui a pouquinho, Juliana Dariva chega com mais notícias para você. Uma ótima tarde e até mais.